Hello, listeners! Eu sou Carlito Costa e esse é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos, parceria entre a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e o Education USA. Para quem achou que a série Educast USA já tinha encerrado a temporada, aqui vai um episódio bônus. Desta vez a gente não tem aquelas dicas legais dos advisors do Education USA, mas tem uma coisa mais bacana ainda. A Tayane Lacerda foi a primeira estudante da UDESC a conseguir entrar em uma universidade americana com a ajuda do Education USA. A viagem dela acabou atrasando em um ano por causa da pandemia, e ela contou na última entrevista do podcast Intercâmbio. Procure ali no feed do podcast o episódio 42. Mas aqui a gente tem um trecho de outra entrevista dela, feita ainda em 2020, em que ela conta como conseguiu um mestrado com bolsa nos Estados Unidos e como o Education USA ajudou. Com vocês, Tayane Lacerda, arquiteta formada pela UDESC e hoje mestranda em cenografia na Universidade do Kansas. Fiz uma pesquisa acho que foram 6 meses, assim, de procurar a universidade que tivesse um perfil que eu me encaixasse, de ver os programas também, para ver um programa que eu realmente queria. Foi um processo bastante longo, assim, que exige, na verdade, bastante paciência, né, e bastante dedicação também. Então, eu tive uma lista de universidades, geralmente eles pedem pra gente fazer uma lista de 10 universidades que você mais se identifica, e mandei e-mail para eles, conversei com os professores, passei, o que eu gostaria de pesquisar, o que eu gostaria de trabalhar, e eles foram bastante receptivos lá nos Estados Unidos, né? Eu já tinha feito também o TOEFL, eu já tinha eu tinha a tradução do currículo também, que eu tinha, na verdade, pago na primeira vez que eu tentei, e que eu não sabia que o Education USA podia me ajudar. Então, só fui descobrir depois, né, no processo dessa lista. Então, fui recebendo, né, as respostas deles, eles marcaram algumas entrevistas, para realmente me conhecer, saber o que eu queria, como que eu era, o que eu esperava, e, sabe, foram um network muito legal de fazer também, porque os professores são muito receptivos. Então, acho que a partir disso o processo se deu naturalmente, né? Depois eles já me convidaram para aplicar. Dessas 10 universidades, eu acho que eu fui aceita em 6, e dessas 6, pelo menos umas 4 com bolsa 100%. E daí dessas 4 que foi o mais difícil depois escolher para onde eu queria ir. Você tinha uma experiência anterior de intercâmbio já na graduação e essa experiência contribuiu para essa bolsa que você conseguiu agora, de alguma forma? Sim, bastante. Foi um dos pontos assim que eles levaram bastante em consideração, porque a partir dessa experiência eles já sabiam que eu tinha o inglês fluente, mesmo que a minha nota do TOEFL podia não ser muito boa. Mas eles já sabiam que eu já conhecia como é que funcionava a universidade americana, né? Como é que era o dia a dia lá. Eu tive também, durante esse intercâmbio, eu tive a experiência de fazer estágio em um escritório de arquitetura lá nos Estados Unidos também. Então, eles também consideraram bastante essa questão. Se eu não tivesse ido para intercâmbio antes, talvez eu não conseguiria de uma forma tão mais tranquila ir para mestrado agora com bolsa, né? Você já tinha iniciado esse processo de busca por uma pós-graduação dos Estados Unidos quando você acabou descobrindo, entrando em contato com o Education USA na UDESC. Fiquei muito animada quando eu soube que eles estavam ali oferecendo tanta ajuda. O pessoal muito, né, o Pedro muito disposto a ajudar e com bastante conhecimento também. Foi, nossa, excelente saber disso, porque na primeira vez que eu tentei o mestrado, eu tinha pago a tradução do histórico, por exemplo, e não é muito fácil, porque é um valor um pouco alto, e eu sei que o Education USA oferece esse serviço de uma maneira muito mais fácil, e muito mais rápida, né, de a gente conseguir enviar esse tipo de documento para eles, que é um documento que eles avaliam também durante o processo de aplicação, né, para te aprovar ou não. Então, nisso, eu já fiquei super animada da ajuda deles, né, da questão de tradução. E daí, depois que eu tinha recebido a lista de ser aceita, o Pedro me ajudou bastante com a questão de escolher como é que eu levaria em consideração quais os fatores, para onde eu iria, questão financeira também, se teria a possibilidade de aumentar a minha bolsa lá, ou se eu teria a possibilidade de trabalhar, enfim. Foram várias decisões, assim, que eu consegui ter o apoio deles.
né, do Education USA. E também a universidade considera bastante quando o histórico vem com o carimbo deles, assim, né? Porque daí já sabe que é de uma fonte totalmente confiável. Quem está querendo estudar nos Estados Unidos, seguir o teu caminho, você recomenda que procurem ali o pessoal do Education USA? Isso, eu acho que até antes de começarem a pesquisa, o ideal é ir já direto com eles, porque eles conseguem auxiliar, né, ganhar um tempo que na verdade eu aprendi sozinha, mas na verdade se eu soubesse antes eu teria ganhado vários meses ali de pesquisa, que é justamente alinhar o que você pensa com o que você está buscando, para onde você quer ir, as oportunidades de emprego depois, né, o que você quer fazer depois de um mestrado, por exemplo. Esse processo de aplicação fica muito mais fácil quando você está com o apoio de alguém que já conhece o caminho das pedras, né? Que eles já vão saber mais ou menos nessa dica de buscar 10 universidades que mais se encaixam com você. Então, eles no Education USA eles já te ajudam em como fazer essa lista, em quais os fatores que você deve considerar e como você deve entrar em contato com as universidades também, com quais professores, todo esse processo anterior à aplicação em si é muito importante. Então, eu acho que é muito importante também que os alunos procurem o Education USA antes de aplicarem. Quais foram as universidades em que você conseguiu essas bolsas e qual você escolheu e por quê? Eu passei nessas que eu fiquei bastante em dúvida. Eu passei em Indiana, que é a Indiana University, em Bloomington. Passei na Universidade do Havaí. Também passei na Universidade de Iowa, com bolsa 100%. E na Universidade do Kansas, que foi a que eu escolhi para ir. Eu decidi para o Kansas porque, além da bolsa 100%, eu tenho um Teaching Assistantship, que é basicamente uma monitoria, né, que eu vou ajudar os alunos da graduação em algumas aulas. Então eu não pago o tuition, né, que seria como se fosse a mensalidade na Universidade Americana, e eles vão me pagar como se fosse um salário também para eu conseguir pagar meu aluguel, pagar todas as minhas despesas que eu for ter nos Estados Unidos durante os 3 anos de mestrado. Então eu escolhi o Kansas por esse salário, digamos assim, ser maior. Eles têm bastante alunos, assim, com bastante prêmios que eles ganharam de projetos que eles tenham feito tanto fora dos Estados Unidos quanto dentro. Então, me chamou bastante atenção nessa questão. Então, possibilita a minha carreira depois do mestrado, né, para onde eu for seguir. Mais alguma coisa, assim, que você diria para os seus colegas, assim, que querem buscar uma experiência como essa de fazer pós-graduação no exterior? Eu acho que a maior dica, assim, que eu acho que é meio clichê, mas na verdade funciona muito com questão de processo seletivo nos Estados Unidos, é que seja você, seja autêntico, demonstre as suas sinceras ambições, as suas sinceras vontades, desejos, né, profissionais que você está buscando, que eles levam bastante em consideração, principalmente em questão de entrevista, ou até quando for escrever algum e-mail para algum professor para pedir bolsa, né? Acho que é uma coisa que eles consideram bastante, que eles falaram que é muito comum receberem e-mails, mas eles não veem paixão, né, por algum tema. Então, quando você busca alguma coisa que você está buscando realmente, assim, que você deseja, que você quer estudar mais sobre aquilo, eles conseguem perceber isso e consideram bastante no processo de aplicação. Acho que aumenta bastante a chance de conseguir uma bolsa e de conseguir ser aceito na universidade que você deseja. Também quero falar mais uma vez do Education USA, porque eles são ótimos e aconselho muito a conhecer. E desejo também para todo mundo, né, que estiver procurando esse sonho, não desista, vale muito a pena e vai dar tudo certo. Legal, essa foi a Tayane Lacerda, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e atualmente faz o mestrado em Cenografia na Universidade do Kansas, em Lawrence, nos Estados Unidos, com uma bolsa integral e ainda salário de assistente de professor. E ela conseguiu tudo isso com a ajuda do Education USA. Até a próxima temporada e continuem nos ouvindo no seu app de áudio preferido. Tchau! Este é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos. Todos os episódios estão no mesmo canal do podcast Intercâmbio, no seu aplicativo preferido e também no YouTube. Assine o podcast e não perca os próximos episódios do Educast USA e também do Intercâmbio.
Eu sou Carlito Costa e a trilha que você ouve ao fundo é Empty Hearted Man, com a banda 126ers. O Educast USA é uma produção da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em parceria com o Education USA e com a rádio UDESC FM. See you!